Saber fascinante pensar que as experiências dos nossos avós, lá atrás, podem estar de alguma forma influenciando as decisões que a gente toma hoje. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar, sobre a teoria da consciência reversa. É uma ideia que, olha, une ciência e espiritualidade de um jeito incrível para mostrar como o nosso passado ancestral não só nos define, mas também, de certa forma, desenha o nosso futuro. Olha só, essa imagem captura perfeitamente a essência do que a gente está explorando. A gente vê a dupla hélice do DNA, né? Mas ela não é só um código biológico. Aqui, ela se abre, se transforma numa árvore da vida. E isso é uma baita simbologia, porque mostra que a gente carrega um arquivo profundo da nossa herança espiritual, algo que vai muito, mas muito além das características físicas. Então, fica aqui a pergunta que vai guiar a nossa conversa. E se aquelas memórias, aqueles traumas e até mesmo a sabedoria dos nossos antepassados não tivessem simplesmente desaparecido? E se, na verdade, tudo isso ainda estivesse ecoando dentro da gente, como uma sabedoria esquecida, sabe? Só esperando a hora certa para ser redescoberta. É aqui que a gente entra no conceito central, a consciência reversa. A teoria por trás disso propõe algo que soa até radical. A ideia é que, para a gente realmente avançar na vida, a gente precisa olhar para trás. Mas veja bem, não é por nostalgia, não. É porque as nossas origens, o nosso passado, guardam um mapa para o nosso estado de consciência mais puro, mais autêntico. É um paradoxo, né? Para avançar, a gente precisa voltar. Parece meio contraintuitivo, mas a premissa é bem clara, na verdade. A ideia é que, quando a gente se reconecta com essa sabedoria que foi acumulada por toda a nossa linhagem, a gente consegue destravar as chaves para nossa própria evolução. Imagina só a nossa mente como se fosse uma tapeçaria super complexa. Cada vida, cada experiência que a gente tem é um fio que é tecido ali. Só que esses fios não começaram com a gente. A verdade é que a gente herda uma tapeçaria que já está em andamento, sabe? Com padrões e cores que já foram definidos por todas as gerações que vieram antes de nós. Tá, mas como é que essa herança funciona na prática? Como isso acontece de verdade? Bom, é exatamente aqui que a coisa fica mais interessante. É o ponto onde a ciência moderna começa a se encontrar com a sabedoria antiga, construindo uma ponte, olha, fascinante entre o nosso DNA e o nosso espírito. Olha que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem o psicólogo Carl Jung, lá atrás, falando de um inconsciente coletivo, ou seja, uma espécie de reservatório de memórias, de arquétipos que seria comum para toda a humanidade. Do outro lado, a gente tem a biologia de ponta, a epigenética, mostrando como as experiências dos nossos antepassados deixam marcas, marcas químicas mesmo, no nosso DNA. É tipo a filosofia e a biologia chegando na mesmíssima conclusão, só que por caminhos completamente diferentes. Isso é demais, né? Então, o mecanismo por trás disso tudo tem nome. É a epigenética. Para entender fácil, imagina que o nosso DNA não é um roteiro fixo, um destino selado. Pensa nele mais como um painel cheio de interruptores de luz. As experiências da vida, as nossas e as dos nossos antepassados, podem ligar ou desligar esses interruptores. E isso muda a forma como os nossos genes se expressam. E a parte mais incrível de todas, essas configurações, esses interruptores ligados ou desligados, podem ser passados para frente, podem ser dados. E olha, isso não é só teoria, não. Já existem estudos bem concretos sobre isso. Um exemplo forte são os estudos com descendentes de sobreviventes do Holocausto. Eles mostram que essas pessoas carregam marcadores de estresse que foram herdados. Isso é uma prova biológica de como uma experiência emocional muito profunda pode ecoar através das gerações. Mas, e aqui vem a boa notícia, não é só trauma que é passado para frente. O mesmo mecanismo também pode transmitir coisas boas, como resiliência e sabedoria. Ok, então a gente herda toda essa bagagem. A grande questão é, e aí? O que a gente faz com isso? A gente não é só um receptor passivo dessa história toda. E é justamente aqui que entra a jornada da alquimia interior. Ela é o processo ativo de transformar esse legado. É, na verdade, o nosso mapa para trabalhar de forma consciente com toda essa herança. Quando a gente fala em alquimia, é importante entender que a ideia original não era sobre transformar metal de verdade, sabe? Era tudo uma grande metáfora para a transformação da alma. O chumbo, nesse caso, são os nossos fardos herdados, os traumas, os medos, aqueles padrões negativos que a gente carrega. E o ouro? Bom, o ouro é a sabedoria, a cura, o crescimento que pode surgir quando a gente decide trabalhar conscientemente com todo esse material.
E o legal é que essa transformação não é um processo aleatório feito de qualquer jeito. A tradição alquímica nos oferece um mapa bem claro, um caminho estruturado em 3 fases bem simbólicas. Elas nos guiam nessa jornada de transformar o chumbo em ouro. Vamos dar uma olhada nesse caminho? A jornada começa com o nigredo, é a fase da noite escura da alma, o momento de confrontar de frente as nossas sombras, os medos, os traumas herdados. É a desconstrução. Depois dessa fase intensa, a gente emerge para o albedo, que é a purificação. Aqui, a gente limpa e integra as lições que aprendeu na escuridão, encontrando clareza quase como um renascimento. E, finalmente, a gente chega no rubedo, a iluminação. É a grande unificação, onde a gente integra o passado e o presente para alcançar um equilíbrio interior e uma sabedoria espiritual de verdade. Tudo isso é fascinante, né? Mas a pergunta que fica é: como a gente traz isso para a nossa vida real, para o nosso dia a dia? É aí que entram as ferramentas práticas. É com elas que a gente constrói essa ponte entre a ciência e o espírito, com hábitos que nos permitem acessar e trabalhar de verdade com essa herança toda. E existem várias práticas diárias que ajudam muito nessa conexão. Por exemplo, a meditação, que é uma porta de entrada para acessar estados mais profundos de consciência, até mesmo o inconsciente coletivo. Tem a respiração consciente, que é uma ferramenta incrível para conectar o corpo e o espírito, para nos ancorar no presente. A visualização criativa também é muito poderosa, porque com ela a gente pode trabalhar intencionalmente para curar padrões ancestrais. E, claro, a gratidão, que tem o poder de ressignificar os desafios do passado da nossa linhagem, transformando eles em lições que nos dão força hoje. E aqui a gente chega na ideia que talvez seja a mais transformadora de todas. Todo esse trabalho interior pode ter um impacto biológico, real. Ao curar a nós mesmos, a gente não está só melhorando a nossa própria vida, a gente está potencialmente reescrevendo o legado genético que vamos passar adiante. É uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, um poder imenso. Essa imagem aqui, ela resume tudo de uma forma linda. A gente é essa ponte entre o que veio antes e o que virá. A gente carrega o legado de todas as gerações que nos antecederam. E, ao mesmo tempo, somos os arquitetos, aqueles que plantam as sementes para as gerações futuras. Somos, ao mesmo tempo, o resultado e a causa. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. E se o maior ouro que a gente tanto busca não estiver lá fora, em algum lugar distante? E se ele estiver enterrado bem fundo, lá nas nossas próprias raízes? Talvez a grande jornada seja essa, ter a coragem de cavar fundo para encontrar o tesouro que, na verdade, sempre esteve dentro de nós.